Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Pod Nutri. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como organizar a sua alimentação, como mudar a sua alimentação, seus hábitos alimentares para que você consiga comer de uma forma mais saudável, algo que te proporcione saúde ao longo da sua vida, conforme você for fazendo todos os dias. Eu vou fazer o vídeo de uma forma mais solta, dinâmica, não vou nem editada como eu costumo fazer, para que também traga mais essa leveza e vocês saberem que é um bate-papo, é uma troca aqui, um momento para vocês conhecerem, saberem um pouco mais sobre nutrição e terem acesso à informação para colocar na sua vida, fazendo com que você tenha mudanças que vão te agregar para o restante da sua vida, aquilo que você vai conseguir fazer para o resto da sua vida. Eu costumo dizer que nós vamos comer até o último dia das nossas vidas, então aprender a comer é algo que é essencial, é algo que é indispensável. Então vamos lá. Quando a gente fala até mesmo em uma consulta nutricional, a gente primeiro começa avaliando o que o indivíduo já faz. A gente tem o recordatório alimentar, que é para ver o que que a pessoa já costuma comer, o que que ela costuma fazer. Esse ato de observação do que o que você está fazendo é muito sagrado, é muito precioso, porque aí você consegue entender onde eu estou errando. As pessoas costumam pontuar, de forma bem específica e responsabilizar o seu estado atual a um único tipo de alimento, a um único tipo de ação, a um único tipo de comportamento e escolha. Elas não conseguem observar isso como um todo. Por exemplo, eu escuto muito assim: "Ah, o meu problema é o doce pós-almoço". Mas qual que é o doce? Porque se for assim, eu também, muitas vezes, consumo um doce pós-almoço, mas isso não me gera problema nenhum. E aí é entender qual doce que é, né. Esses dias eu peguei um Uber e ele falou que precisou cortar o açúcar, porque ele estava com pré-diabetes, o pai dele se foi de diabetes, e aí ele estava cuidando de si até por conta dos filhos dele no geral. E aí ele falou: "Ah, meu problema é o doce pós-almoço". E aí quando eu fui perguntando, ele falou, né, que almoçava o quê? Eu não sei, mas pelo visto com uma comida de rua e que talvez fosse uma parmegiana, esses mais atrativos em si, que tem fritura submersa, e não agrega um valor nutricional tão interessante quando se fala no consumo todos os dias ao longo para o resto da vida, vamos dizer assim. Coloquei de uma forma bem exagerada, né. E ele falava que comia um pacote de bolacha após almoço, tá. Então, o problema era o excesso de doce e gordura, porque a bolacha tem também a gordura, envolvida ali, que ele comia após o almoço. Então não era o problema único exclusivo do doce pós-almoço, porque se aquele doce fosse uma tortuguita que ele comesse, não teria um impacto tão grande. E isso já mostra um sinal de quê? De descontrole, um comportamento também de que talvez ele não comia o suficiente no almoço, porque se você come um prato de comida onde tenha legumes, onde tenha arroz, feijão e uma proteína, frango, carne, proteína vegetal, você não vai sentir fome a ponto de conseguir comer um pacote de bolacha todo. Então vocês conseguem perceber de que tem diversos pontos a se mudar a serem mudados nessa alimentação, provavelmente a qualidade, a composição do almoço dele e que fazia com que ele tivesse o comportamento de comer um pacote de bolacha depois. Então a gente já analisa o que que ele comia no almoço, o que que ele comia antes também, porque muitas vezes as pessoas não costumam tomar o café da manhã e aí quando vão almoçar, às vezes já está muito tarde, ou realmente tem um intervalo muito grande entre o almoço e dentre o café da manhã e o almoço, e acabam exagerando. E isso não é algo interessante. E o fracionamento também é legal, porque faz com que você consiga, ter uma variedade maior de alimentos, ter uma variedade maior de nutrientes para você consumir ao longo do dia. Então começa por aí, observa o que que você está fazendo ao longo do dia. Tem essa dificuldade de observar? Anota. Se tiver com dificuldade ainda assim de encontrar o que você fez naquele dia, porque o nosso cérebro, ele é bem, né, "Ah não, eu vou fazer tudo certinho aqui hoje para eu não encontrar o erro".
Anota o que você está fazendo ao longo da semana, é algo muito importante. Vi que, nossa, durante a minha semana não estou cometendo nenhum erro, nada em excesso. O que que você está fazendo aos finais de semana também? Beliscos são pontos muito importantes a serem observados. Eles entregam muitas vezes refeições que não foram feitas de uma. Acabou a bateria do meu microfone, eu tive que trocar. Mas enfim, eu estava falando que beliscos muitas vezes entregam refeições que não foram completas, refeições que às vezes faltou uma quantidade de fibra, de proteína, faltou algum nutriente naquela refeição que ele fez anterior ao longo do dia. E comportamentos. Comportamentos, às vezes você costuma beliscar, às vezes você belisca por simplesmente uma ansiedade que você esteja. E você se observar sempre é algo que é muito valioso, é algo que vai te direcionar. Você conseguir se observar, você entender como você funciona, você se questionar, é algo que vai trazer a resposta correta para você mesmo, porque a maioria das vezes a gente sabe o que fazer. O problema é que hoje em dia a população se encontra doente e aí a gente não consegue identificar os nossos comportamentos, identificar onde precisa de melhoria, onde precisa de mudanças. Então, observa. E aí você vai lá anotar seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, seu lanche da tarde, todos os beliscos que você fez. E ainda assim, se você não conseguiu identificar naquilo dali, se questiona qual é a forma de preparo que eu estou consumindo esses alimentos. Ah, eu tomo um café da manhã. Meu café da manhã é café com leite. E aí você coloca leite, você coloca açúcar nesse café, quanto você está colocando? O leite que você usa é o desnatado ou é o integral? Ah, beleza. E aí eu tô comendo pão com margarina. Quanto que você está colocando de margarina no seu pão? Ah, não, eu tô comendo pão com ovo. Tá, você está preparando o seu ovo com uma grande quantidade de óleo ou de azeite, agregando maior gordura, agregando maior quantidade de gordura, agregando eh, mais calorias em um alimento que poderia ter uma quantidade bem menor só de você mudar a sua forma de preparo dele? Seu almoço, a mesma coisa. Quanto que você está colocando de óleo para preparar o seu arroz, para temperar o seu feijão? O que que você usa de tempero no seu feijão? Como que você está preparando as carnes da sua casa? Eh, o seu feijão também, que eu falei, né, de colocar calabresa, bacon, mas como você prepara a carne? Você faz na air fry, você faz frita, você faz assada? Qual que é o corte daquela carne? Você gosta de uma parmegiana? Costuma acrescentar farinha, farofa? Não significa que esse é o problema pontual, mas de que ele pode somar com outras coisas e sim ser o que você precisa ajustar na sua alimentação para que você consiga alcançar o seu objetivo estético e de saúde, porque tudo isso que eu tô falando agrega também saúde. E aí, pontos importantes para você somar, para você agregar. Nossa, eu notei que no meu café da manhã eu nunca consumo uma fruta. Eu notei que na minha alimentação não tem a presença de frutas, de legumes e de verduras. As três ali, F, L e V. Você não está consumindo nenhum desses, é importante você acrescentar, porque a gente vê que o problema da população hoje em dia tem uma deficiência no consumo de fibras, e elas são muito importantes para a nossa saúde intestinal, previnem câncer de intestinal, agrega saúde diminuindo, eh, colesterol ruim, contribuindo para o aumento do colesterol bom. Então, olha como as fibras aí são mágicas e elas estão presentes em alimentos totalmente acessíveis. E a gente consegue mudar isso de uma forma muito prática. E o que eu falo sempre, que eu gosto muito do contexto da nutrição, é porque trabalhando alguns pontos, a gente vê que eles se ligam com os outros. Você aumentando o consumo de fibra, você diminui o consumo de alimentos ultraprocessados, de alimentos gordurosos, e faz com que eles sejam agregados de uma forma mais esporádica. Faz com que eles não, com que você não seja refém deles, né? Que você consuma apenas realmente quando tiver à vontade, porque sua vontade pode estar muito agregada também a um desequilíbrio hormonal, a uma deficiência de nutrientes.
E quando você modula todo esse ambiente, você consequentemente diminui a sua vontade no consumo de alimentos ultraprocessados, fast foods, que não te agregam saúde quando consumidos em excesso. Fez sentido para você aí da sua casa? Porque aqui faz total sentido. É nesse pequeno cuidado, nessas pequenas observações, nessas pequenas mudanças que a gente consegue evoluir. Então, a dica que eu te dou hoje é olhar para você mesmo, pegar todos esses pontos que eu falei, que são assim coisas minúsculas, mas que quando a gente tenta mudar, colocar em prática, existe uma resistência, existe uma dificuldade. E se você persistir nisso, você vai enxergar o resultado que você tanto procura. Você vai enxergar benefícios na sua vida como um todo, na sua qualidade de vida, na sua disposição, na sua saúde. Valorize sua saúde enquanto você tem e busque cuidar de você mesmo. Cuide do seu templo, que é o seu corpo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se ele te agregou algo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, deixa seu like, se inscreve no canal para mais de nutrição e um estilo de vida saudável na vida real, para mais de educação nutricional. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e vai se hidratar. Não esquece de beber água também, que é outra coisa muito importante. Um beijo.